Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Deixa eu pegar aqui que a voz ainda está meio problemática. Então, para eu não ter que ficar falando alto, né, demais. Está preso. Obrigada, cara. Bom, então, dando início, né? Hoje está sendo um dia atípico para nós, né? Mas eu não vou tocar nesse assunto nesse momento, para que a gente possa transcorrer a nossa reunião, né, com um emocional mais ou menos equilibrado, mas, né, que a gente possa lembrar do nosso companheiro na nossa prece, né? E depois no final aí a gente fala melhor sobre isso, né? Porque se eu começar a falar agora eu não vou conseguir e vou atrapalhar a minha companheira que vai fazer o estudo da noite, né? Então eu vou ler a nossa página de preparo, que é uma resposta da questão número 257 do Livro dos Espíritos, que diz assim: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, mas muitos deles são consequências da nossa vontade. Remontando a origem de cada um, ver-se-á que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. O homem que vivesse sempre com sobriedade, que não abusasse de nada, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, se pouparia de muitas tribulações. Dá-se o mesmo com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira pela qual viveu na Terra. Então, uma bela reflexão para fazermos, né, com relação à nossa vida no momento, né? Como estamos vivendo, como estamos agindo, o que estamos fazendo, o que estamos pensando, né? Porque às vezes as pessoas olham, mas não sabem o que a gente está pensando, né? Então, esse é o principal, né? O que estamos fazendo com os nossos pensamentos. Então, né, agradecendo a oportunidade de hoje poder estarmos aqui reunidos para fazer a nossa casa funcionar como deve, fazer a nossa oração de início para que possamos manter o equilíbrio, a tranquilidade que precisamos, para que nessa noite, Senhor, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que possamos receber o bálsamo trazido no mundo espiritual para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Te pedimos, Senhor, para que sejamos o equilíbrio, assim como o nosso Mestre, para que possamos seguir adiante nas nossas provações diárias, nos nossos momentos difíceis, que possamos manter esse equilíbrio, assim como o Mestre sempre manteve a paz, o equilíbrio e o amor em torno de nós. E assim, Senhor, te pedimos ainda pela nossa irmã Ambrosa, que fará o estudo da noite, que ela possa ser amparada, intuída, para que ela possa dar o recado necessário que precisamos, tanto nós encarnados quanto desencarnados. E assim pedimos a permissão de Raimundo Cristão, mentor de nossa casa, a permissão de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, para que possamos assim iniciar a nossa reunião doutrinária desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, Ambrósia, para você vai usar o microfone. Eu posso falar se vocês acharem. Vou ficar sem, mas qualquer coisa que estiver baixo, né, gente? Tá bom? Só vocês me sinalizarem.
Boa noite a todos. Que bom poder estar aqui novamente, né? Agradecendo sempre o convite, Leite, a todos vocês aqui da casa, o carinho que eu sempre sou recebida. Dizer que os temas que vocês me propõem são temas muito pertinentes para mim poder estudar e para levar para outras casas espíritas. São sementinhas aí que a gente tem levado através do que vocês estão aí direcionando no trabalho do Mestre Jesus. E que a paz, né, de Jesus continue conosco nessa vibração aí de amor e de muita força. Afinal de contas, a vida continua, somos eternos, nesse plano ou em outro, nós continuaremos a viver, né? Como você mesma nos trouxe aí. E nesse mês que a gente está aí, né, a nossa casa de Guaçuí, dedicando a valorização da vida, né, dizendo que a morte, ela não existe, ela é só uma passagem e que nós devemos sim continuar, né, buscando ajuda, sabendo ajudar, e isso é muito importante, principalmente quando nós falamos de um assunto tão importante que é o suicídio. E esses temas devem sim serem tratados por nós cristãos, por nós espíritas, porque ninguém melhor que nós temos, né, tantas respostas vindas do mundo espiritual, né, de tantas experiências, de tantas realidades, das quais nós já somos portadores do conhecimento. E hoje, o que nós vamos estar falando aqui é um tipo de suicídio também muito abordado pela doutrina espírita, né? Que já trouxe aí na nossa reflexão inicial do Livro dos Espíritos, tanto por Kardec, André Luiz e outros irmãos mais, que é o suicídio indireto, né? E para a gente poder falar de suicídio indireto, a gente precisa primeiro entender o que seria isso e se de alguma forma nós estamos sendo suicidas. Afinal de contas, abreviar a nossa partida ao plano espiritual é sim algo que vamos responder por isso, né? Quando a Neide me propôs o tema, gente, eu confesso a vocês que eu fiquei muito reflexiva e eu comecei a pensar muito nas minhas atitudes, nos meus hábitos, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e em tudo que eu tenho feito, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizermos, tanto ao nosso espírito quanto a esse corpo que nos é emprestado de uma forma tão linda e plena. Então, falar de prevenção sem entender, a gente não consegue. Então, precisamos entender, e fique agora, desde esse início, será que eu estou sendo uma suicida ou suicida? Não, suicida. Será que eu estou antecipando a minha partida por o mundo espiritual? E nós vamos pensar aí, no final da nossa reflexão, que cada um saiba encontrar essa resposta para si mesmo. Para isso, a gente precisa alinhar duas coisas. Dois conhecimentos que já é fornecido pelo mundo espiritual, né, através da nossa doutrina. Primeiro, que nós somos espíritos. Nós estamos aqui numa encarnação, mas a nossa verdadeira morada não é aqui. E muitas das vezes nós agimos como se fôssemos encarnar em humanos com algum momento sendo espírito, né? Ainda somos muito imediatistas, ainda somos muito ligados à matéria e às sensações que elas nos fornecem. Então, a gente precisa entender nesse conceito, né, que Kardec nos traz em vários momentos. Eu trouxe aqui ligado à questão 135, onde na posição de encarnados, nós somos o quê? 3 partes essenciais, né? Muitos aqui já conhecem, não tem como eu aprofundar no assunto,
Mas para quem está vindo a primeira vez, para quem está tendo o conhecimento pela primeira vez com a doutrina, ou para quem não tem tanto aprofundamento assim, a gente precisa entender, mesmo que de uma forma superficial, para a gente poder ir no nosso tema da noite. Nós somos um espírito portando esse corpo físico, e nós temos aí, ligando o nosso espírito a esse corpo físico, o nosso perispírito. E aí, daqui a pouco vocês vão entender por que nós estamos adentrando um pouco nesse assunto. O espírito, né, enquanto chama, enquanto o ser pensante que realmente somos, e é o que nós somos, mas aí interligando com esse corpo nessa encarnação e em outras que já tivemos. Né? O corpo físico como matéria e esse perispírito como esse elo que está ligando aí esse espírito com esse corpo. Lembrando que esse perispírito, que esse laço que liga o nosso corpo ao nosso espírito, ele também serve, né, de envoltório para o nosso espírito. Então, quando desencarnamos, nós vamos deixar esse corpo, mas o nosso perispírito, que é esse laço, né, que vai estar ligando aí o nosso espírito ao nosso corpo, continuará. Quanto mais elevados, quanto mais evoluídos, mais leve, mais luminoso nós teremos esse envoltório para o nosso espírito. Só que todas as nossas ações que nós praticamos no nosso corpo, todas as nossas experiências que nós temos, nós vamos deixando gravado, né, como fotografias, como memórias nesse perispírito. Né? Ali vão ficando tanto hábitos bons, como hábitos não tão bons assim, sentimentos melhores, sentimentos não tão bons assim, né? Então tudo ali vai ficar nesse registro, essa memória. Quando desencarnamos e vamos, né, encontrar os nossos benfeitores, nós iremos olhar para eles e de alguma forma, quando despertamos na nossa consciência, nós vamos nos sentir incomodados e nós vamos querer lavar essa sujeira que às vezes levamos dessas experiências que trazemos. E aí eles vão nos dizer o seguinte: olha, tem um vaso milagroso, como diz o Haroldo Dutra Dias, para você lavar o seu perispírito. Sempre, gente, com, né, tudo isso é alinhado aí ao nosso espírito, que é o ser, né, que somos, que é o ser inteligente. Então, você vai ser mergulhado, então, num vaso milagroso que se chama um corpo, uma nova encarnação. E aí eu trouxe essa frase: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas por que então nascer de novo? Por que esse corpo novamente? Porque esse corpo que está ligado ao nosso espírito, através desse perispírito, ele vai servir aí, né, como morada, como diz Jesus, santa do nosso espírito, mas também como uma espécie de carvão, de filtro, para esses registros, essas memórias que nós fomos com as outras encarnações e até mesmo com essa, deixando nesse perispírito. Então, esse corpo físico aqui, ele é importante porque através dele nós vamos poder depurar, nós vamos poder ter novas experiências para que possamos limpá-lo, para que possamos lavá-lo de toda a nódia, de tudo aquilo que não foi tão bom e que nos foi marcado através das nossas próprias escolhas e através da nossa consciência. Outro conceito que nós precisamos, então, entender para o estudo da noite é a questão do planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório ele é feito antes de virmos para essa experiência corpórea, para a nossa experiência terrena. E como que é feito esse planejamento reencarnatório?
Bom, não dá, como eu falei para vocês, para a gente aprofundar, mas a literatura espírita tem muitos livros e muitos vídeos, né, de irmãos nossos que podem nos orientar. Mas de uma forma geral, são linhas gerais que os nossos benfeitores, juntamente conosco ou não, né? Isso vai depender da nossa evolução, que vamos traçar para essa experiência que vamos ter aqui nesse corpo físico, para, de alguma forma, conseguirmos evoluir, conseguirmos provar ou então, né, experimentar, né, através de provas e expiações e conseguir seguir um pouco mais adiante. Esse planejamento é apenas um roteiro, né, de linhas gerais, mas nem tudo é planejado lá. Muitas coisas vai depender das nossas escolhas aqui e de como, né, fomos vivendo. As particularidades somos nós que traçamos aqui mesmo. Mas essas orientações já nos é propostas no mundo espiritual, certo? É como uma trilha que é sugestionada para você seguir, para você chegar da melhor forma no local que você tem que chegar, né? Só que como, né, o nosso GPS às vezes a gente muda a rota, tudo bem, só que aí vai recalcular e às vezes, além daquelas experiências que precisamos vencer, que não fomos tão bem assim, a gente pode adquirir nova, mas tudo bem, teremos novas oportunidades. Só que as próximas encarnações dependem muito de como vivermos essa, né? O que eu queria adentrar nessa parte de planejamento reencarnatório é sobre o tempo que nos é concedido. Cada um de nós é concedido um tempo de vida. Como na própria literatura, eu trouxe essa parte aqui dos missionários da luz, que é no capítulo 12. É muito interessante, tanto o 12 quanto o 13, né, que ele vem falando bastante sobre planejamento encarnatório do Segismundo, né? Mas esse daqui, eu quero trazer esse recortezinho só para a gente entender que a gente tem, cada um de nós, um tempo proposto de vida nesse planeta. Esse irmão, o Silvério, ele está conversando com Manassés, eu até esqueci o nome dele, ele pergunta assim, eles estão conversando sobre o planejamento dele da vinda a essa nova reencarnação, e ele pergunta, você pode me informar o tempo médio de vida que eu vou viver nessa próxima reencarnação? E ele diz, 70 anos no mínimo. E aí ele fala assim, pondere, Silvério, essa graça que você está recebendo, né? E vê se não volta aqui antes do seu 70, por favor, né? Trate de aproveitar essa oportunidade desse novo corpo físico que você vai ter, e todos nós aqui estamos torcendo, porque, gente, é lindo, leiam esse capítulo lá, é lindo como é feito esse planejamento, o corpo, como é desenhado, cada detalhe, e é uma equipe ali torcendo pela gente, né? Vibrando nessa torcida de que a gente vai conseguir, né? E aí ele fala, eu espero que você volte na condição gloriosa de completista. E aí a gente vê que, e mais adiante a gente vai ver que, infelizmente, ainda completista, ainda são poucos que conseguem. Não somente em concluir o tempo de vida corpórea, mas em alcançar as metas, lembra? Que já é proposto a nós. Às vezes a gente consegue até viver o tempo previsto, mas ainda não consegue atingir toda a meta. Em geral, quase todos nós, ele continua falando, regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes, desperdiçando aí as nossas forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, o 0%, né? É muito, não acredito que tem, de alguma forma nós vamos conseguir fazer alguma coisa, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e até mais de possibilidades. Ou seja, daquelas metas que nós traçamos ou que nos é traçada pelos nossos benfeitores, às vezes a gente desperdiça mais de 70%.
A agravante de termos movimentado as nossas energias sagradas de vida, a energia vital que recebemos, né, com atividades inferiores que vão degradar a inteligência e embrutecer o nosso coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira de um operário fiel, fidelíssimo, né, a tudo que lhe é sugerido e às leis do nosso amado Pai, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. E aí, né, como esse tema é um tema muito da doutrina espírita, né, da literatura espírita, eu trouxe aqui para dizer então já, né, Neise. a Neise já falando, né, Kardec ele aborda várias vezes, né, o livro dos Espíritos, no Céu e no Inferno, e eu trouxe então o que seria o suicídio indireto, ou também suicídio moral, ou também suicídio inconsciente. Então, nessa questão, né, 952, Kardec, esse livro, gente, é de 1857, ou seja, já em 1857, Kardec já nos alertava, junto com a espiritualidade amiga, sobre, né, o que estamos fazendo ao nosso corpo, ao nosso espírito e a tudo que tem aniquilado ali as nossas forças vitais. Ele pergunta: comete suicídio o homem que parece vítima de paixões, que sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. E aí tem uma outra questão no livro dos Espíritos, é o que é necessidade real e o que é necessidade fictícia. O que são necessidades que nós mesmos estamos criando para nós, ao ponto de exaurirmos as nossas forças, mudando aí os nossos hábitos vinculados aí a essas paixões. E olha o que ele nos diz, o que a espiritualidade nos diz. É um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Epa! Então aquele que atenta à própria vida é culpado? Vai responder também. Mas é aquele que indiretamente está atentando contra a própria vida. Duplamente culpado, porque nele a falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. E ainda tem a questão lá: será mais ou menos culpado do que tira a vida por desespero ou comete o suicídio direto? É mais culpado, porque tem tempo para refletir sobre o seu suicídio. Quantas informações nós estamos tendo da doutrina espírita, da saúde, de outras, né, fontes que nós temos. Nós não podemos ignorar que não sabemos. Ele fala, naquele que comete o suicídio direto, ele faz instantaneamente, porque muitas das vezes há um desvaiamento, uma espécie de loucura, ele está fora de si. E aí ele não suportando a dor, ele acha que acabar com a vida vai resolver. Mas o outro, que eu acredito que é, né, que sou eu, por exemplo, será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à sua consciência que o culpado tem das faltas que nele comete. E a gente vai ver na situação do André Luiz. Ainda no Céu e no Inferno, Kardec também, Céu e Inferno de 1865, fala sobre o suicídio direto, indireto. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, ele consiste em tudo que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. André Luiz também, e a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais da história do André Luiz. Ele é o médico Henrique de Luna, do plano superior lá que está cuidando, da equipe médica que está cuidando, né, de André. Ele diz o seguinte para André: tua posição, André, é a do suicida inconsciente. É necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições que você, já em 1944.
E aí é nesse livro que eu acho muito interessante, não sei se vocês já leram, após a proposta, eu comprei para mim, é um livro do Richard Simonetti, que ele é de perguntas e respostas, ele aborda sobre o suicídio, mas ele traz também sobre o suicídio inconsciente. Numa das perguntas é feita para ele o que é suicídio inconsciente, e ele diz, é quando a pessoa não toma consciência de que determinado comportamento, de que determinada maneira de viver, hábitos e costumes vão complicar e abreviar a sua existência. Se é assim, ainda nesse livro, podemos dizer que, com raras exceções, somos todos nós suicidas inconscientes? E ele responde, correto, mas o maior risco é a nossa maneira de viver. Passamos a vida maltratando o nosso corpo, acabamos expulsos dele como de uma casa que desaba porque o seu morador negligenciou a sua conservação. Então, meu povo, mediante todas essas informações que nós temos recebido, o que nós podemos dizer sobre suicídio indireto, que foi o que a Neise falou já no início da nossa reflexão. São todos os excessos que cometemos ao longo da nossa vida aqui no planeta Terra. E ainda a gente tem que adentrar aí, para o ramo mais ligado à mente, a psicologia mesmo, que ela fala que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso está escondendo falta de algo. E aí a gente lembra lá no início, qual é o propósito que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? E às vezes a falta está ligada, a gente não está alinhado a esse propósito que traz o sentido real para a nossa vida. E aí a gente não fica buscando, em várias coisas. O que eu quero dizer que trazendo aí alguns exemplos de causas, a gente precisa estar bem conscientes que tudo vai estar no equilíbrio, gente. Sabe? O equilíbrio é a chave de tudo. Então, tudo que a gente for estar colocando aqui, a gente precisa, então, equilibrar, nem mais nem menos, digamos assim. Senão também a gente não vive. Mas, já dizia Jesus, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida ou causar dano a si mesmo? E aí a gente traz alguns exemplos, como precisamos nos alimentar? Claro. Mas até que ponto nós estamos excedendo essa necessidade do alimento em nossa vida? Quantas informações nós temos aí, que às vezes a gente ou está exagerando muito, comendo muito, ou está comendo errado, se alimentando errado, Porque o mundo de hoje ainda vem fornecendo mais possibilidade de comer errado. E o que nós estamos nos conscientizando sobre a nossa alimentação? Nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo no nosso corpo. E a gente já sabe que excesso de açúcar, excesso de outros alimentos podem provocar em nós doenças. Ou agravar ainda as que nós já trazemos, no nosso corpo físico. Também falta de comer. Quantas dietas malucas nós temos aí, feitas por muitos, para poder ter um corpo que a gente idealiza, ou para poder ter um corpo idealizado pela mídia. Tem gente que, não, estou fazendo a dieta da luz. Eu brinquei, um dia eu vou fazer a dieta da luz. Tudo bem. Comer muito é bom? Não, está fazendo mal ao corpo, mas não come nada? Não, pera, eu vou fazer a dieta, sei lá, vou comer só chocolate. Dieta boa. Mas é todo excesso. Não comer, mas comer demais, Automedicação, Agora com o doutor Google, não precisa ir no médico. A gente mesmo já se medica, não é verdade? E é interessante porque a gente toma remédio para dormir,
dormir e a gente toma remédio para acordar. A gente toma remédio para não comer e a gente toma remédio para comer. A gente vive voltando, né? A gente toma remédio para emagrecer e a gente toma remédio para engordar. Ou seja, a automedicação, gente, o Brasil é um dos maiores que tem, né, farmácias, né, de vendas de remédio. E aí a gente precisa estar atento aí. Não se medicar também é perigoso, mas o que a gente precisa? Ir em alguém realmente que entenda, que é um médico, que além de ser médico, é alguém, né, responsável pela vida de todos nós, né? Então, às vezes a gente precisa sim tomar um remédio, mas esse remédio precisa ser bem alimentado para encontrar em nós a causa daquilo que está fazendo mal ao nosso corpo, certo? Procedimentos estéticos exagerados. Ai, então agora eu nunca mais vou cuidar do meu cabelo, do meu corpo, da minha pele. Não é isso, gente. É o excesso. Quantas pessoas, às vezes, estão buscando um rosto, um corpo, estão passando aí por procedimentos que vão colocar em risco a sua vida. Procedimentos cirúrgicos, às vezes, que não é necessário, tá? Não me entenda. Às vezes a pessoa realmente precisa passar por um procedimento estético mais necessário, né? A gente não está aqui dizendo ser extremista, né? Mas que quantas pessoas que têm aí, às vezes, partindo antes, porque foi fazer uma cirurgia que às vezes não precisa, mudando os olhos, né? Então, assim, a gente tem que ficar um pouco atento a esses procedimentos, né? Que podem, às vezes, nos colocar e nos fazer responder muito pelo que estamos fazendo, né? Atividade física em excesso. Eu mesma, gente, teve um período, né, a Ana Carla sabe disso, né, a Ana aqui também, que eu só pedalava. Eu não fazia mais nada na minha vida. Eu ia dormir cedo, acordava cedo e pedalava o dia inteiro, né, minha mãe. E às vezes eu deixava de fazer outras coisas para ficar só em função desse excesso de atividade física. E às vezes indo além do meu limite. Quantas pessoas que às vezes estão pegando peso além do que o corpo suporta, causando lesões sérias ao seu corpo? Quantas pessoas tomam remédios para ter um porte, né, lá na academia ou em outros lugares, né? Dessas pessoas, né, que estão aí teoricamente parecendo saudáveis, né? Então, o excesso de atividade física, gente, ele é também algo que vai causar um dano ao nosso corpo físico. Porque o nosso coração, ele aguenta até um ponto, é uma máquina, né, Romo? Mas até quando a gente pode ir? Cada um de nós, né, tem um limite no seu corpo físico. O sedentarismo. Fazer atividade física demais é excesso. Não fazer também. Hoje em dia, então, com todos os botões, com tudo já, nem botões mais, né? É tão fácil, a Bela está lá no quarto dela, eu estou na sala, eu mando uma mensagem porque eu tenho preguiça de levantar e ir lá no quarto dela. Né? A gente, então, não fazer uma atividade física, ficar só sentado no sofá, casado com o sofá, é um excesso. Faz mal a esse corpo. Nós precisamos movimentar o nosso corpo. O álcool, né? O álcool, as drogas, o cigarro, eu acho que nem é novidade para nós, né? Todo o exagero do álcool, o quanto também, às vezes, né? Por estarmos alcoolizados, vamos pegar uma direção, o quanto que isso pode antecipar a nossa partida ao plano espiritual. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Paulo já nos alertava sobre isso. Nós podemos tudo? Podemos. Mas será que tudo é bom para nós? Será que tudo vai trazer uma consequência que vai fazer com que agrave ainda mais as minhas condições? E quando a gente pensa em suicídio indireto, a gente não pode pensar só na questão matéria, na questão alimento, álcool, cigarro, mas também nos sentimentos e pensamentos que nós temos, principalmente mágoas e raiva.
Quantas doenças aí, que a gente já falou em outro momento, psicossomáticas, que causamos ao nosso corpo físico, por começar lá, o nosso sentimento do nosso pensamento. Uma mágoa pode se transformar num câncer? Pode. Uma raiva, numa úlcera, num câncer também? Pode. Né? Numa AVC? Pode. Não vamos dizer que toda doença também nisso é causada, tá, gente? Às vezes nós já trazemos algumas doenças já hereditárias no nosso corpo que precisam, né, para o burilamento nosso mesmo, tá? É assim, não há uma regra única para tudo. Tudo vai depender muito da nossa consciência, de como nós estamos entendendo para a nossa vida e para cada uma e cada um. Planejamento individual, né? O trânsito, como eu já falei para vocês, é alta velocidade, gente. A gente quer correr mais do que a gente precisa. Às vezes, né, eu correndo menos, vou chegar no mesmo tempo que o outro que correu tanto. E a imprudência, né? O excesso de trabalho. Quantas pessoas que estão se esgotando fisicamente porque estão trabalhando além do limite. Lembram das... Será que eu realmente preciso trabalhar tantas horas? Né? E seja qual for o trabalho, é claro, gente, porque tudo tem atenuante. Se eu estou num trabalho que é um trabalho que vai exigir muito de mim, mas é por um bem comum, né? Eu vou responder fisicamente por esse trabalho, vou, mas às vezes o bem é tão maior, né, que às vezes é melhor a gente pagar responder por essa consequência, porque em tudo haverá atenuantes, sempre, né? A gente não pode dizer que todo mundo que morreu em alta velocidade vai ser da mesma forma, né? Cada um, às vezes a pessoa pegou o carro numa velocidade muito rápida, mas para salvar a vida de alguém. Justifica? Não. Mas foi diferente daquele que pegou o carro em alta velocidade aí para, sei lá, para fazer um racha, né? Então, são atenuantes. O nosso corpo, ele é morado, precisamos ter o maior respeito e o maior cuidado com o nosso corpo. Por isso, gente, que a gente tem que pensar que o sexo, ele é algo divino e que precisa sim ser feito com muito amor, com muito respeito ao nosso corpo e ao corpo do outro. Então, muitas doenças são adquiridas aí sexualmente por essa imprudência nossa. O excesso de tela, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem falado, né, não só nas casas espíritas, nas escolas, né, em todos os lugares, e o excesso de peso que temos carregado aqui, ó. Lembra lá que nenhum planejamento ele é feito com coisas impossíveis de serem vencidas? Todo planejamento só é feito daquilo que realmente vamos conseguir vencer através dos nossos esforços. Não os nossos benfeitores e nós mesmos, às vezes a gente até quer escolher, mas eles falam, não, você não dá conta disso ainda. A gente então vem com o planejamento daquilo que realmente vamos conseguir. Então, Deus não dá fardos pesados a ombros que não possam carregá-los. Então, pessoal, por que às vezes a gente traz para a nossa vida, para os nossos ombros, pesos que não são nossos? É ser egoísta? Não, é ser consciente. Tem muito peso que não é nosso e que a gente não dá conta. Então, ao invés de ajudar, a gente vai estar afundando junto, né? E aí a gente entra então no nosso tão clássico caso do André Luiz. Eu acredito aqui que todos aqui já conhecem o André Luiz, né, através do filme Nosso Lar, né? Quem ainda não assistiu, assista, é muito legal, mas quem não leu o livro Nosso Lar, leia. Quem já leu, leia, mas não leu. Quem já leu 2 vezes, 3, sempre a gente está aprendendo com as obras de André Luiz. E André Luiz, então, para quem ainda não sabe, né, uma breve historinha aí, ele é um pseudônimo de um médico que viveu aqui, né, uma das encarnações, no século XX, no Rio de Janeiro,
E ele parte para o plano espiritual e ele fica então no umbral aproximadamente 8 anos. Esse período que ele fica lá no umbral, né, é um período que ele, né, vai então refletindo que de alguma forma há um despertar ali bem levezinho, mas que ele já começa a entender. Agora, o que é umbral, para quem ainda não sabe? Umbral é um local, uma zona onde ficam espíritos muito apegados à matéria, né? Onde todos nós já passamos, tenho certeza disso. E se a gente tiver ainda que ir novamente, a gente possa ir um pouco mais conscientes, né? Irmãos que estão muito apegados, né, às sensações, que vivem uma vida não se preocupando com o propósito, não se preocupando com a partida para onde é a nossa verdadeira morada, que não é aqui, que é o plano espiritual. Irmãos nossos que nesta vida não conseguiram fazer ações para a sua própria melhoria. Então, são irmãos nossos que não estão transcendentes, né, na sua consciência. E André Luiz, com todas as informações enquanto médico, ele foi para o umbral, né? E quando ele chega lá no umbral, ele viu que era um local muito feio, muito sombrio, e que tinham, ele lá no livro ele diz, criaturas, né, que pareciam horríveis, né, que ficavam gritando com ele o tempo todo assim: suicida! Você é um suicida. Mas como assim? André, como eles conheciam André Luiz? Vocês já pararam para pensar? Como que eles sabiam da vida de André Luiz? Então, eles lembram do perispírito? Eles conseguiam, né, enxergar no André Luiz aquelas marcas, aquelas nódoas que ele trazia no seu perispírito, como todos nós. Nosso cartão postal é esse campo aí que nós chamamos de aura, que a gente então vai levar para quando partirmos com toda a nossa história. E foi através, né, disso que eles conseguiram identificar que André Luiz era um suicida. Mas num instante ele lembra que existia uma força maior e ele pede ajuda. Então, quando ele pede ajuda, quando André Luiz é resgatado, né, para ser tratado numa cidade espiritual chamada Nosso Lar, assim como outras cidades espirituais que nós temos, e ele então é levado por Clarício e mais 2 irmãos que o levam e o tiram dali. Antes da gente continuar a história do André Luiz, a gente traz aqui essa pergunta do Richard Simonetti, que eu achei muito pertinente. No plano espiritual, a situação daqueles que desencarnam por terem maltratado o corpo é a mesma dos que fazem, né, pela iniciativa consciente, pelo, né, o suicida direto, o indireto também vai para o mesmo plano, digamos assim? Não, porquanto não tem intenção de se matar, mas enfrenta dificuldades de adaptação, partem antes do tempo, guardam ainda forte impregnação no seu perispírito, envolvendo os vícios e as situações da Terra. É como um balão que não se livra do laço para acender, fica preso ao chão e também, claro, né, na sua consciência. Ainda então, continuando a história do André Luiz, quando ele chega lá, né, no local que ele é tratado, na colônia Nosso Lar, o nosso irmão Henrique de Luna, né, que é esse médico que faz, né, o tratamento lá, ele chega e fala com o André Luiz: olha, é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. Aí o André Luiz fala assim: não, de jeito nenhum, você está errado. Eu fico pensando, gente, né, mas como assim? Eu não vim pelo suicídio, eu não me matei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu adquiri uma doença, eu adquiri um câncer. E eu fiquei 40 dias no hospital. Nesses 40 dias eu passei por 2 cirurgias. Eu queria continuar vivendo, eu não queria morrer. Mas aí eu vim porque essa doença me acometeu, né? Aí o nosso irmão, né, como aquele terapeuta bondoso, ele vai fazer
o próprio André Luiz e chegando, né, à sua própria consciência desse suicídio que ele tinha cometido contra a sua própria vida, né? Mesmo que de uma forma inconsciente de querer continuar vivendo, mas consciente em saber que todos os nossos hábitos e atitudes vão trazer consequências para nós. Aí ele vai fazendo toda uma retrospectiva com o André Luiz, onde ele fala o seguinte: vejamos a zona intestinal. A oclusão deriva de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. André Luiz, ele tinha uma esposa, 2 filhos, mas ele tinha uma vida bem boêmia. Ele tinha, né? Ele gostava de estar, né, digamos assim, ele gostava muito da parte sexual, da parte, né, às vezes fora até do seu próprio casamento, uma vida desregrada. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu, sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Além da questão, uma vida desregrada ligada aí à parte da sexualidade, de ter adquirido a sífilis, de ter ocasionado aí, né, um problema gástrico, um problema também ao seu intestino, um câncer, tudo se agravou mediante também ao seu temperamento colérico. André Luiz, ele era muito orgulhoso, ele era muito colérico, né? Ele tinha, assim, às vezes não tinha muita paciência não, né? Então, esses sentimentos contribuíram para que as doenças que ele adquiriu no corpo ficassem ainda mais, tivessem ainda um risco maior, né? Conseguindo aí fazer com que ele partisse, né? Então, ligado aí, como o Espiritismo já nos traz, da nossa responsabilidade enquanto sentir, enquanto pensar. E ele continua: os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios de Deus. Já trazemos, né, uma reserva para o nosso tempo aqui. Mas o meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios da experiência física. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, às vezes a gente acha que essas atividades nossas, esses hábitos nossos, não vão ter consequências tão graves. Mas olha, é um aparente sem importância. Ah, estou sofrendo, hoje eu vou só chutar o balde, vou comer um pouquinho a mais, mas aí amanhã também você chuta o balde. E aí quando você vê, você está chutando o balde todo dia, a dieta só vai começar na segunda. Mas toda segunda você está começando a dieta, né? Ou então, hoje eu vou beber, mas eu vou beber até morrer. E o problema é que vai mesmo. Você fica bebendo até morrer, não tem isso? A vida é uma só. É verdade, mas é eterna, né? Tem muitos que falam assim: mas Ambrósio, o que você está falando é tudo doideira da sua cabeça. Sabe por quê? Eu conheço uma pessoa que viveu 80 anos, bebia, fumava, tinha um monte de mulher. Minha filha, comia de tudo. E você aí fazer dieta? Ele viveu 80 anos, minha filha. Mas lembram que todos esses registros das nossas responsabilidades vão vir, às vezes, para a gente, né, reajustar nas próximas encarnações. E quantos nascem com tantas limitações nessa encarnação devido a esses excessos que cometeram em outros, né? Então, essa regra eu sinto muito, mas não está valendo, né? A gente vai sim, que seja nessa ou que seja nas próximas, responder pelas nossas atitudes e ações. E eu trago também, além do nosso amigo André Luiz, o Belarmino Picas. Alguém que já ouviu falar do Belarmino?
Não? Eu achei muito interessante o caso dele, porque o Belarmino Bicas, né, a história dele está no livro Cartas e Crônicas, do nosso irmão X, que é Humberto de Campos, né, através do Chico Xavier. Ele era uma pessoa muito irritadiço, sabe? Ele era aquele estupim, né? E aí, o projeto de vida dele era para ser 80 anos. Há um relato, né, que ele traz ali através do Humberto. Só que ele parte, antes desses 80 anos, ele parte com 58 anos. E ele mesmo diz lá que ele era um suicida, né, inconsciente. A partir dos 38 anos, ele se tornou espírita. E aí, através de todo o conhecimento espírita que ele foi recebendo, o que ele fez? Eu sou um cara muito estupincoso. Eu imito em qualquer coisa. Ele foi fazendo um diário. E nesse diário, ele foi registrando tudo aquilo que causava nele alguma mágoa ou alguma cólera. E aí ele ia quantificando. E aí ele pediu ao Humberto que pudesse, né, trazer para nós esse diário que ele tinha feito, para que a gente possa despertar aí, né, nas nossas mágoas, nos nossos sentimentos, nas nossas raivas, o quanto isso às vezes não é tão importante, o quanto isso que ele fala aqui, que é algo que a gente poderia evitar, que a gente poderia, como ele diz, deixar ir. Às vezes a gente perde tesouros por bagatelas, segundo Belarmino. Quantas as lendas em nome do sentimento. Depois vocês leem a história dele. E ele fala, conte o meu caso para quem ainda está carregando esse azedume, para quem ainda está se melindrando muito, está ficando com muita raiva. Conta para eles, né? Porque às vezes a gente precisa da necessidade da tolerância, da paciência, do perdão e da serenidade. E olha, gente, foram muitos casos aqui, foram 16.386 ações inúteis que ele cometeu. Eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas bastante foi no núcleo familiar, tá? Ele foi quantificando, olha. E ele fez nesse período aí dos 20 anos que ele esteve na doutrina espírita, né? Ele fala assim, quantas vezes eu fico irritada com a minha mãe ou com a minha filha, meu Deus? Aí ele foi lá e anotava, né? Quantas vezes eu não gostei da comida que a minha mãe fez e aí a gente começa uma briga dentro de casa por causa disso, né? E ele vem falando de outras situações, mas eu quis aqui que a gente se atentasse para essa daqui, ó, 217 com irmãos no próprio templo espírita. Meu Deus do céu. Gente, e é verdade, quantas vezes dentro da nossa própria casa espírita, por melindres, por às vezes a gente não conseguir controlar os nossos sentimentos, né? Não tá naquela sintonia de paz e amor, a gente ou cria uma raiva, ou cria um mal-estar, ou cria uma indisposição, nunca mais volta naquela reunião. Ah, não. Vou deixar para resolver na outra vida. Estou vendo que você vai resolver na outra vida, mas aqui vai ficar em você. A raiva, eu tenho... Nossa, aquela pessoa me faz tanta raiva. Ela te faz raiva ou você está sentindo a raiva? Porque ela está continuando vivendo a vida dela. A raiva está em você. E vai responder que isso é você. Às vezes ela está nem aí. Então, gente, nós dentro da casa espírita, a gente precisa, né, trazer mais um pouco desse equilíbrio para os nossos relacionamentos. Então, não vou na casa espírita, já sei. Vou estudar as palestras pelo YouTube, tem tanto aí, né? Só que nós precisamos da experiência com o outro para que possamos evoluir. Como é bom a gente poder estar junto, né? Respeitando a vez de falar um do outro, entendendo às vezes posições diferentes dentro da própria casa, né? E chegando a uma conclusão. Isso é crescimento espiritual nosso, né? E coisas também que às vezes a gente fica em inquietações que ainda nem existiram. Talvez vai acontecer daqui ano que vem e a gente já está sofrendo agora, né?
Para a gente já ir terminando, eu vou trazer essa fala do Paulo, que diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, ele traz aí, né, toda essa potencialidade da criação divina. Esse espírito, ele já é uma fonte de luz que vai se desenvolvendo aí ao longo da eternidade. Então, Paulo não diz somente no vosso espírito, ele diz no vosso corpo, que pertencemos a quem? A quem nos criou. O corpo somente um empréstimo, né? E aí a nossa verdadeira morada é junto do nosso Pai, né? E como sugestão para prevenção, né, além do entendimento, é a gente trazer uma orientação que nos é dada por Chico, que é a disciplina. Todo mau hábito pode se tornar um vício. E como eu começo então, além de entender e identificar esse mau hábito, eu preciso ter primeiro vontade. E a expressão da vontade se chama disciplina. Disciplina em tudo que fizermos. Disciplina nos nossos pensamentos. Quando vem um pensamento que não é tão bom, vamos tentar disciplinar e substituí-lo por outro mais edificante. Disciplina para fazer uma atividade física. Sim, nós somos responsáveis pelo nosso corpo. Vou fazer uma caminhada, vou colocar todo dia, tal hora para fazer uma caminhada, né? Disciplina para comer. A gente precisa, sim, não ir comendo exageradamente. A gente começa a se educar todos os dias. Disciplina para falar, para ouvir. Disciplina para vir à casa espírita, senão a gente não vem. Vai ter sempre um pretexto para vir numa reunião de estudo. A gente precisa se disciplinar. Disciplina para fazer o evangelho no lar. Disciplina para fazer uma prece. Senão a gente não tem. Vamos colocar. Se eu ainda não consigo, coloca um horáriozinho lá. Vou colocar todo dia, tal hora. Né? Porque Chico nos diz o seguinte: a disciplina não é uma cela trancada. É a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Disciplina é liberdade, como dizia Renato Russo. E emana a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Não só na questão do trabalho mediúnico, mas em todas as nossas vivências. Sabe? A gente precisa ter disciplina com o horário, disciplina com aquilo que vamos fazer, com o que não vamos fazer, disciplina para ler, senão a gente não lê, não estuda. Mas o que eu quero também que a gente pense é que nada pode ser violento. Nós não podemos nos violentar. A disciplina ela tem que ser feita com amor, com cuidado. Não aquela disciplina que às vezes a gente tem uma ideia errada, que é uma forma de, às vezes, causar mal ou encarcerar ainda mais o nosso corpo. Tem coisa, gente, que a gente não dá conta. E está tudo bem. É o primeiro passo que a gente precisa dar. Se eu não dou conta ainda de fazer uma dieta, primeiro eu posso pedir ajuda. Né? Eu posso pedir ajuda a alguém que possa, né, fazer com que eu come de uma forma mais saudável, sem ficar com fome. Ambrosa, eu não consigo ainda fazer uma disciplina de ler. Tudo bem, leia uma linha por dia. Você não precisa já ler um livro em um dia. Né? Eu não tenho disciplina para tomar água. Olha só como são coisas simples, que parecem insignificantes, mas nós precisamos tomar água. Começa lá, coloca um despertador, tem uns programinhas que toma um copinho pequeno, molhe a boca, pelo menos. Né? Disciplina. Sabe? Porque se a gente não criar disciplina, a gente relaxa e aí a gente vai deixando para depois. Né? E deixar para depois, às vezes, pode ser tarde demais. Tá bom? Isso vale também para os trabalhos nossos na casa espírita, né? Sempre com disciplina, mas também sem exageros, tá?
Nós temos aqui no final uma mensagem do Emmanuel, que é nesse livro Viajor, que é Teu Corpo. Eu não vou ler tudo, né, mas eu vou ler só alguns pedacinhos que diz assim: não menospreze teu corpo a pretexto de ascensão à virtude. O corpo físico é o santuário em que te exprimes no mundo. Realmente, as almas vacilantes na fé e ainda aprisionadas às teias da ignorância arrojam aos desvãos da aventura e da inutilidade. Com o corpo terrestre, Maria de Nazaré honorificou a missão de ser mulher, recebendo Jesus nos braços maternais, e Paulo de Tarso exalçou o cristianismo nascente, atingindo o heroísmo e a sublimação. Com ele, com o corpo, Francisco de Assis imortalizou a bondade humana. Giordano Bruno lobrigou a multiplicidade dos mundos habitados. Galileu observou o movimento da Terra em plena vida cósmica. Vicente de Paulo teceu o poema inesquecível da caridade, e Beethoven trouxe ao ouvido humano as melodias celestiais. Lembra-te de que o teu corpo é a harpa divina, e ao invés de lhe condenar as cordas ao abandono e à destruição, tange nele com o próprio esforço o hino do trabalho e da fraternidade, da compreensão e da luz, que te fará nota viva e harmoniosa na sinfonia do amor universal, que a beleza eterna exalta incessantemente, a sabedoria divina de Deus. Então, que a gente possa cuidar bem do nosso corpo, do nosso espírito, e que quando a gente partir, a gente possa partir da melhor forma, uma forma, né, mais leve, mais consciente, com um novo despertar para a nossa próxima morada. Muito obrigada, né, a todos vocês. Eu espero que a gente possa sair daqui ainda melhores e que a gente possa cumprir pelo menos uma parte do que a gente programou, que os nossos amigos programaram para nós. Bom, nós agradecemos, né, a Ambrósia pela forma delicada, né, com que ela trouxe um assunto, né, que a gente pega, né, fundo na gente, né, mas ela trouxe de uma forma delicada, suave, mas fomos, né, com as orelhas puxadas, né, porque realmente, né, como é difícil para nós ter essa disciplina, né? Se alimentar no exercício, cada um peca numa coisa. Na água, eu fico a minha andando assim, porque senão não bebe a água, entendeu? Eu passo o dia inteiro falando, gente, hoje eu bebi um copo d'água, né? E cada um tem os seus, né, percalços aí, né, para entrar em disciplina, né? Mas como ela falou, essa disciplina também não tem que ser uma disciplina que machuca, né? Tem que ser uma disciplina que a gente vai adquirindo, né, com o próprio tempo, né? Então nós te agradecemos pela sua forma suave de puxar nossas orelhas, né, de botar a gente no prumo, na disciplina, né? Então eu vou fazer a nossa prece para que depois eu possa entrar num tema delicado para nós, né? Nós sabemos que nós espíritas aqui da região estamos de luto, né? Então eu vou fazer a nossa prece para que a gente possa falar um pouquinho, tá? Deus, Pai de amor e bondade, Jesus querido Mestre, aqui estamos reunidos nesta noite para agradecer por estarmos aqui, ouvindo e refletindo sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, a partir deste momento que já temos consciência daquilo que fazemos,
e que sabemos que é prejudicial ao nosso corpo, que possamos continuar modificando essas nossas atitudes, que possamos, Senhor, daqui para frente, estarmos melhores do que estamos neste momento, que sejamos, Senhor, também o divulgador da Tua Palavra, que sejamos esses espíritos que estão em aprendizado, tentando evoluir, mas que já podemos dividir com outros tudo aquilo que sentimos, que aprendemos, que o Mestre nos trouxe. Abençoa esta noite, Senhor, e que possamos, cada um de nós neste momento, mentalizar as nossas necessidades físicas e espirituais, para que a equipe espiritual aqui presente nesta casa possa derramar sobre nós as energias necessárias para as nossas dores do corpo e da alma. Ilumina, Senhor, o nosso caminho. E te pedimos em particular, Senhor, ilumina o caminho do nosso irmão, o nosso amigo, Rossano, que ele possa seguir a sua caminhada agora no plano não mais material, mas no plano espiritual, trabalhando, como sempre trabalhou, pela doutrina espírita. Que ele receba, Senhor, o nosso abraço, que ele receba os fluidos benéficos que recaem sobre nós, possam chegar até ele também, emanados do nosso coração. Senhor, te agradecemos e pedimos por todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que recebam neste momento o passe vindo do mundo espiritual, magnetizando todas as águas de todo o planeta, as que estão sobre a mesa dos nossos lares, iluminando as nossas vidas. E assim agradecemos e pedimos a permissão dos mentores da nossa casa, a permissão de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, para que possamos dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja.